Vamos falar um pouco sobre o Corinthians. Corinthians anuncia Fernando Diniz. É isso aí. Quando você acha que as coisas não podem piorar, pior mais um pouco. Mas vamos lá. O porquê disso? Vamos começar pelos nossos zagueiros. Gustavo Henrique e Gabriel Paulista. Dois caras duros que chuta a bola onde o nariz aponta. Como que esses caras vão sair jogando? Como que esses caras vão driblar um atacante? Trouxemos Fernando Diniz. Então, os zagueiros têm obrigação de ter qualidade. A diretoria não pensou nisso. Os nossos zagueiros não têm qualidade para sair jogando, para driblar. Não foi pensado isso? Outro ponto, Hugo Souza, que já tem 9 falhas no ano. Hugo Souza que esse ano ainda não estreou, que está fazendo de tudo para não ir para a Copa. Ele não quer jogar Copa. Pelo menos é isso que a gente entende. Tá mal. Jogo após jogo. Mal. Hugo Souza não sabe jogar com o pé. Como que o Hugo Souza vai ser titular? Será que a diretoria não pensou nisso? Ou a diretoria vai trazer 2 zagueiros e um goleiro? Será? Porque se você traz um técnico que ele tem como característica sair jogando, então você tem que pensar antes de trazer se os seus jogadores possam atender o que o técnico pede. Os 2 zagueiros do Corinthians não atendem. O goleiro do Corinthians não atende. O primeiro volante do Corinthians, que é o Ranieri, não atende. O Ranieri, ele abaixa a cabeça e dá carrinho. E bate em todo mundo. É isso que serve o Ranieri. Ranieri com a bola no pé, uma criança do sub-11 do Corinthians é melhor que ele. Por que você trouxe o Diniz? Com esse elenco aqui? Cara, é uma ou outra. Ou o Diniz chega e dá muito certo, e acontece um segundo milagre, como aconteceu em 2012, o Corinthians ganha a Libertadores, ou o Corinthians decreta seu rebaixamento para a Série B do Brasileiro e não passa da primeira fase da Libertadores. Agora, falamos sobre o Diniz. Vamos falar um pouco sobre cobrança de jogadores, né? Houve algumas cobranças hoje, mas também não cobrou nenhum titular. Vamos lá. Garro, Yuri Alberto, os 2 zagueiros, Matheus Bidu, que quando citou a seleção pro Bidu, sumiu o futebol dele. Mateuzinho, Hugo Souza. Por que esses jogadores não são cobrados? Como foi o Charles hoje, como foi o Caio César hoje, como foi o Vitinho hoje. Por que não cobrar quem realmente está jogando mal há muito tempo? Tem que cobrar quem está mal há muito tempo. Tem que cobrar quem está fazendo corpo mole. Reserva não entra em campo, reserva não ganha e não perde jogo. Agora, esses nomes que nós citamos aqui estão jogando. Então é eles que tem que ser cobrado. A diretoria tem que ser cobrada. Por que não parar o carro dos diretores? Por que não parar o carro das pessoas que comandam o Corinthians desde 2008? Quem fala que o Corinthians não tem dono não entende de futebol. Porque o Corinthians tem dono desde 2008. Por que essas pessoas não são cobradas? Vamos começar a cobrar essas pessoas quando? Quando o Corinthians acabar? Quando o Corinthians virar uma portuguesa? Porque eu cravo aqui. Se cair para a Série B, não sobe. Um clube que deve 3 bilhões de reais não consegue subir para a Série A. Não sobe. Então, a cobrança tem que ser feita, concordo 100%, mas tem que cobrar quem realmente pode fazer algo para que o clube possa melhorar. Cobrar jogador reserva não vai adiantar nada. Trazer o Fernando Diniz é um tiro no escuro. Por que não trouxe o Crespo? O Crespo já provou que para ele fazer um trabalho razoável para bom, ele não precisa ter um elenco bom. Ele sabe trabalhar com jogadores ruins, com um elenco ruim. Agora você vai trazer o Diniz. Até o Diniz colocar em prática o seu estilo de jogo, o Corinthians já perdeu 3-4. Então, pessoal, comenta aqui o que vocês acham, o que pode acontecer com o Corinthians. Bom, eu, particularmente, vocês já sabem a minha opinião, né? Se não virar SAF,
Se não mudar a diretoria 100%, sair todo mundo do conselho, todo mundo, o Corinthians não dura mais 5 anos. Essa que é a verdade, diga-se de passagem. Bom, pessoal, Resenha na Nata fica por aqui. Quem gostou, curte, segue e compartilha. Um abraço, fique com Deus, até a próxima.